Bom dia para você que está aqui juntinho com a gente. Um sábado lindo nessa manhã e eu quero te fazer um convite. A programação de hoje tá linda. O programa, na verdade, de sábado, ele é um resumo da semana. Os melhores momentos, as melhores entrevistas, o que chamou mais a tua atenção durante essa semana, você vai ver a partir de agora. E já que o assunto é tecnologia, a gente vai falar de tecnologia também, mas vamos falar de um outro assunto que interessa muito a sua vida. Sabe o que é? Adivinha? FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho. Daqui a pouquinho você vai conferir uma entrevista incrível com a doutora Giovana exatamente sobre esse assunto. Quem tem direito, quem pode fazer o saque e quando isso deve ocorrer. Olha só. Às vezes você está apertado, né? Tá precisando de um dinheiro e não sabe para onde correr. Deixa eu te contar uma coisa. Se você tem dinheiro preso lá no FGTS e quer saber se você pode sacar, presta atenção. O governo anunciou uma nova medida que libera o saldo retido para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos a partir de janeiro de 2020, por exemplo. Vamos voltar lá em 2020 e entender como vai ser essa mudança, tá? Porque ela pode, sim, beneficiar mais de 12 milhões de brasileiros. Só que existem regras, prazos que precisam ser seguidos e respeitados. E aí, quem tem direito ao saque? Como funciona esse pagamento? Para esclarecer todas essas dúvidas, eu estou recebendo aqui a doutora Giovana. Bem-vinda. Mais uma vez, um prazer te receber de novo. Tudo bom, Carla? Muito Tudo obrigada bem. por me receber novamente aqui no A Vida Não Para. Bom demais, né? E assim, eu gosto muito de conversar contigo porque você tem uma explicação assim, direta e que a gente consegue entender de uma maneira simples, né? Porque não tem aquele, como é que fala? Aquele termo... Juridiquês. Juridiquês, exatamente, né? Aquela língua que ninguém entende, só os advogados mesmo. Bem, para quem tem em casa e está na dúvida, né? De repente a pessoa, ela trabalhou alguns anos na empresa, a partir de 2020 ela foi demitida, e aí ela não tem essa ideia. Será que posso mexer no meu FGTS? Será que não posso? O que eu faço, afinal de contas? Carla, é uma oportunidade incrível agora que o governo está dando para fomentar o mercado, né? Pagar dívida, fazer compras que está precisando. Então, realmente é uma oportunidade com prazo limitado, né? E quem foi demitido entre janeiro de 2020 e até a data da publicação da medida provisória, que a gente tem expectativa aí pelo anúncio do governo que seja amanhã, né? Essas pessoas podem realizar o saque do seu FGTS, mas são as pessoas que optaram pelo saque aniversário, Carla, isso é bem importante. Ela não atinge todo mundo, por isso até eu achei bem interessante, você mencionou aproximadamente 12 milhões de pessoas, são aquelas que optaram pelo saque aniversário. Certo, e como é que eu sei que eu optei por esse saque? Como é que funciona isso? No site da Caixa ou no aplicativo, que hoje a gente usa muito celular, né? No aplicativo da Caixa do FGTS, você pode verificar se optou pelo saque aniversário ou pelo saque rescisão. Esse saque aniversário, para a gente relembrar um pouquinho a história, ele foi concedido em 2020, quando a gente estava ali naquela questão toda de pandemia no governo anterior, que foi permitido. Então, alguns vão se lembrar que fizeram essa opção e se você não se relembrar, dá uma olhadinha como está aparecendo aí na sua tela, no celular, no aplicativo do FGTS. Que é bem importante. Então, assim, tem um aplicativo ali que você consegue já visualizar tudo isso. Ah, não lembro da senha, não sei o que eu faço. Gente, é chatinho, tá? De fazer o cadastro, mas tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Isso é muito, muito, muito importante. Quem tem dúvidas sobre isso, dá para se direcionar até uma Caixa Econômica para tirar essas dúvidas? É possível fazer isso? Tem que ser agência que a pessoa tem conta? Como é que é? Não, para tirar dúvidas, ela pode ir em qualquer agência da Caixa, né? E pode também solicitar um auxílio para uma pessoa de confiança também, né? Se ela tiver dificuldades de utilizar o aplicativo, ela pode pedir. E, Carla, o que é muito interessante saber, importante, é que esse saque ele não vai ser automático, tá, pessoal? Tem que fazer a solicitação e uma parte de até R$3.000 vai ser paga até 6 de março, tá? Agora, 6 de março do próximo mês. Certo. E o restante após 110 dias né, da medida provisória. Então não vai sacar tudo. Não vai sacar tudo de uma vez só, não. Vai ter esse prazo até para a Caixa se organizar. É muita gente, né, para fazer um saque. E é interessante que você pelo menos já faz esse pequeno saque agora, né? Sim. Que pode ser muito, né? Às vezes R$3.000 já resolve tanta coisa, não é, Carla? Muita coisa, exatamente. E aí o restante você vai conseguir sacar depois de 110 dias. E hoje tá
tudo muito automatizado, vai cair diretamente na sua conta. Então é bacana ter esse conhecimento, dar uma olhadinha no aplicativo, às vezes ultrapassar algumas barreiras, né? Que às vezes a gente fica com dificuldade, é chatinho, né? É chatinho de fazer, mas tem que fazer. Vale a pena. Às vezes você evita de ter que se deslocar, às vezes você não tá bem, não tá com a saúde muito boa e vai ter que se deslocar até uma agência, dá uma trabalheira, né, gente? Então, tentar se esforçar para usar o aplicativo. Exatamente. O FGTS, gente, ele é teu direito. Tá? O governo não está te dando nada, ninguém está te dando nada. Você trabalhou e você tem direito ao FGTS, tá? Isso tem que ficar muito claro para você que está nos assistindo. Então, mas foi uma vantagem da liberação. Sim, foi uma vantagem, mas é algo que você teria direito de qualquer maneira, né? Sendo demitido do seu trabalho ou naquela situação da pandemia, por exemplo, em que todo mundo estava ou demitido ou em casa trabalhando e não sabia o futuro. Então, tem direito, sim. Agora, uma questão importante. A pessoa, ela está aposentada, né? Ela trabalhou até esse período de 2020, se aposentou e... Como é que fica essa questão? Né? Ela tem o dinheiro lá ainda, ela tem esse direito por não estar mais, entre aspas, trabalhando, por estar aposentada? Como é que funciona? Se ela não fez o saque, Carla, quando ocorreu a aposentadoria, né? Se acabou passando essa questão, ela pode sim também fazer o requerimento. Ela não vai perder o direito. Acho que é muito legal o que você falou. É direito do trabalhador. Se você tem dinheiro, né, depositado no fundo, você tem direito a fazer o seu saque, mesmo já estando aposentado. A tendência é que já tenha feito o saque, tá, Carla? Mas se não foi, pode fazer o pedido agora. Porque realmente a gente ficou nesse limbo, né? Nesse tempo agora de 2020 até agora. Exatamente. Então, dicas boas para que você possa se organizar nesse sentido. Combinado assim? Agora, doutora, para quem tem dúvidas. Eu tô ainda com dúvidas sobre a questão do tempo de trabalho. Eu não fui demitido em 2020, mas fui demitido em 2024, por exemplo, né? Todo mundo tem direito ao FGTS. A partir de quanto tempo trabalhado? É isso que eu queria entender. Eu trabalhei lá 2 anos, 1 ano, 6 meses. Isso já é possível? Isso já tem esse depósito lá, tudo direitinho? Sim, nós esperamos sempre que os empregadores paguem direitinho, senão a Justiça do Trabalho está aí para atender os seus direitos, né? Mas desde o primeiro mês, né, de trabalho, o empregador deve pagar o FGTS ao seu colaborador e o saque, Carla, usualmente, né, historicamente, sempre foi feito só quando havia demissão sem justa causa. Né? E aí que surgiu essa possibilidade do saque aniversário, que também era para fomentar a economia no período da pandemia. Mas esse é um direito do trabalhador. Se ele foi demitido, né, sem justa causa, ele pode sacar o valorzinho dele ali de FGTS. E também é importante ressaltar que dá para usar o fundo do FGTS, independente se você foi dispensado ou não, para comprar a sua casa própria. Essa questão do período, por exemplo, você fez um financiamento da sua casa, né? Você está aí com a tua casa financiada. De quanto em quanto tempo eu posso fazer o saque para abater o meu financiamento, por exemplo? Isso depende muito do valor, Carla, do valor que será investido. Então, eu dar uma resposta aqui de quanto em quanto tempo exatamente seria muito delicada, porque tem que identificar quanto que essa pessoa vai investir, quanto que ela tem depositado. Ainda de débito, ainda, né? Exatamente. Na casa. Tem que se avaliar realmente caso a caso. E quando você vai na Caixa Econômica, assim, para tirar essas dúvidas, para saber um pouco mais, você acaba lá descobrindo se o teu empregador, se a empresa onde você trabalha, está pagando o seu FGTS. Se não estiver, doutora, o que ele vai fazer? Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela vai te garantir que o seu empregador pague, né, o seu FGTS, deposite e, eventualmente, se o seu empregador, às vezes até ele depositou, mas não está emitindo as guias para você ir lá fazer a retirada. Às vezes, infelizmente, Carla, tem que entrar na Justiça do Trabalho para que o empregador emita as guias para que o colaborador possa ir lá sacar o FGTS dele. Tá aí, ó. Viu só? Então, maravilhosas as dicas. Então tá aí, para você lutar pelos seus direitos. Enquanto muitos aproveitam a folia em blocos, festas, outros escolhem viver esse período de uma forma diferente. O Renascer é um dos maiores eventos do Ceará durante o feriado, reunindo fiéis em momentos de oração, de louvor, de reflexão.
E ele, gente, é realizado em mais de 12 cidades do estado. Só que esse encontro, ele ficou tão importante que ele foi se espalhando por outras regiões do Brasil, levando essa mensagem de fé e renovação. E o nosso querido Vitor Souza traz pra gente. Está chegando uma das épocas mais aguardadas do ano, o Carnaval, não é verdade? E você sabia que há 39 anos acontece o retiro de Carnaval da comunidade católica Shalom? Então, para vocês que estão buscando uma vivência mais intensa com a sua fé nesse período carnavalesco, fica aqui comigo porque agora eu vou te explicar como é que vai acontecer o Renascer 2025. O Renascer é um dos maiores eventos do Ceará durante o feriado de Carnaval. Realizado em mais de 12 cidades do estado, o evento também alcança diversas regiões brasileiras. O Renascer 2025 traz o tema Se creres, verás a glória de Deus, que é uma palavra de Jesus no Evangelho de São João. E nós acreditamos que aqueles que buscarem durante o Carnaval o Senhor, verão sim a glória de Deus. Há 39 anos eu tenho essa experiência na época do Carnaval, de muita alegria, de renovação, de cura, de libertação. Você precisa conhecer o Renascer nesse 2025. Nós teremos a programação que vai dos dias 2 aos dias 4 de março, lá no ginásio Paulo Sarazate, onde nós queremos oferecer momentos de oração, momentos de pregação, momentos também de partilha, onde as pessoas podem partilhar aquilo que elas trazem no coração, as suas inquietações. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. E antes do intervalo, eu quero te fazer um super convite. Hoje, às 23 horas, você que está em casa pode comparecer aqui no nosso Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, porque vai iniciar a oração da vigília. Então você vai ser o nosso convidado, a nossa convidada para esse momento de muita fé. Intervalo super rápido e eu já volto. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. E estamos de volta! E daí? Você já preparou as suas frutas, suas verduras, seus legumes? Deixa eu te contar uma coisa. Se você acha que frutose só tem fruta, tá muito enganado, muito enganada. A frutose, ela tá presente também nos legumes, nas verduras. Mas e aí? Ela é vilã ou não no nosso organismo? A gente vai descobrir agora. Informação importante. Você sabe o que é a tal da frutose? Frutose é um açúcar simplesmente que está nas frutas, certo? Tá aí tudo bem. Mas ele também está no mel, está em alguns legumes, em alguns vegetais. Você sabia disso? O consumo excessivo de frutose pode sim causar algumas alterações no nosso metabolismo, né? E aí a gente precisa saber, afinal de contas, quais são esses efeitos no nosso corpo e para que ele serve. Eu tô aqui com ela, que é a pessoa responsável por desvendar um pouquinho da frutose, né? Tudo bem? A Roberta Bianchessi, nutricionista. Um prazer te receber, viu? Prazer, Carla. Vamos lá então conversar um pouquinho sobre a frutose. Vamos conversar. Primeiro eu quero saber uma coisa. A frutose, ela tá presente, eu sabia que ela tava na fruta, no mel, né? Mas nos legumes e nos vegetais, me conta. Também, ela está presente, a gente pode até identificar mesmo pelos vegetais que são um pouquinho mais adocicados. Então, por exemplo, a cenoura, a beterraba, que são alimentos que a gente até sente um pouquinho da doçura deles, né? Então, eles estão presentes também, não somente nas frutas, mas em vários outros locais também. Quando a gente consome demais o açúcar de maneira geral, o que ele causa no nosso corpo? E quando a gente consome demais a frutose, o que ela causa no nosso corpo? Então, o açúcar demais, ele está bastante relacionado com pré-diabetes, né? E outras doenças crônicas não transmissíveis, né? E a frutose também, ela também está associada à gordura no fígado. Então, é importantíssimo que a gente fique muito de olho, né? Em tudo que isso pode acontecer. Uma vez que eu consumir, já vai causar? Não. Geralmente, é o uso excessivo desses alimentos, né? Então, é mais ou menos isso. Certo. Agora, eu queria entender uma coisa. Eu posso tomar suco todo dia? Ou eu posso comer fruta todo dia? Porque assim, o que normalmente os especialistas dizem que a gente tem que comer assim, umas 3 frutas por dia, frutas diferentes, né? Sempre para você ter esse consumo, né?
No caso do suco, quando você transforma a fruta em suco, ela vai perder o quê? Ela perde bastante fibras. Claro que todo o processamento ele vai acabar perdendo, né, alguns nutrientes e fibras. Então ele vai acabar perdendo um pouquinho de fibra. Então por isso sempre o ideal é consumir a fruta in natura, porque a gente, por exemplo, a laranja, né, aquela partezinha branca dela, ela é uma fibra. Então ela ajuda muito a diminuir esse açúcar no sangue, né? Então o que é importante? É só porque o consumo de frutose está associado à gordura no fígado, eu não posso consumir frutas? Muito pelo contrário, né? Porque a gente nunca olha um alimento de forma isolada. Então as frutas, elas não têm somente a frutose, muito pelo contrário, ela tem uma quantidade muito baixinha. Então, ela tem fibras, micronutrientes, minerais, vitaminas que a gente precisa consumir, né? O que acontece que hoje em dia a gente não tem tanto esse consumo. Eu venho falando aqui sobre algo que as pessoas às vezes esquecem. Por exemplo, consumir suco de uva demais, né? Assim, todos os dias, litros e litros e litros. O que isso pode causar no meu organismo? O que acontece? É o fígado que metaboliza essa frutose, certo? Então, quando ele está metabolizando e a gente tem essa quantidade muito excessiva, ele acaba não dando conta. Então, o que ele faz? Ele transforma esse açúcar em gordura. Então, por isso que quando a gente tem uma gordura mais elevada, a gente tem essa probabilidade maior de ter gordura no fígado. Exatamente. Então, você que achava que era a carne assada que você estava comendo, que estava levando a gordura pro teu fígado, meu amigo, minha amiga, pode ser o suco de laranja. Aliás, o suco de uva, por exemplo, né? Outra questão, suco de abacaxi. Ele pode prejudicar os rins, por exemplo, ou alguma conexão com bexiga, rim ou não? Não, é super tranquilo. O consumo do suco natural é muito mais benéfico do que o suco industrializado. E aí, se a gente for falar do suco industrializado, aí sim. Então, consumir todos os dias, consumir com bastante frequência, aí a gente vai ter esse problema por causa do alimento industrializado. Porque tudo que vem nele não vai ser as fibras, não vai ser os micronutrientes e não vai ser as vitaminas, né? Então, geralmente, é mais corante, é mais industrializado, é mais coisas artificiais que o nosso corpo não dá conta. Já que você entrou no assunto do corante, vamos lá? Vamos. Vamos lá, então. Vamos chegar aqui na nossa mesa, pode vir pra cá. Eu quero saber uma coisa que Gente, a internet é maravilhosa, mas vamos combinar que quando se trata de espalhar notícia fake por aí, ela também é terrível, né? Eu tô aqui com um refrigerante, eu vou abrir, com licença. Eu vou abrir esse refrigerante aqui. Não sei se alguém chacoalhou, vou abrir devagarzinho. Ele é vermelho, tá? Vocês estão vendo que ele é bem vermelho, por sinal. Eu queria entender uma coisa. O refrigerante, mesmo sendo vermelho, amarelo, laranja ou até marrom, quase preto, me conta, o que ele tem que faz muito mal? Esse tal de corante vermelho que eu já ouvi falar muito na internet. Me explica. Então, essas substâncias, elas são consideradas substâncias cancerígenas, que também, utilizada a longo prazo, podem acabar, né, causando efeitos para o nosso organismo que o nosso corpo não consegue combater. Então, é um organismo estranho que está entrando e o nosso corpo fica tentando lutar contra isso, né? Então, é por causa disso que eu nunca mais vou consumir refrigerante? Não. Pode consumir, mas que não seja um hábito, né? Que seja exceção. Nossa, num final de semana, num domingo diferente, um almoço diferente eu quis consumir, eu acabei consumindo, não tem problema. O geral é quando a gente usa isso como hábito, que tem acontecido muito todo ultimamente, dia, né? É no almoço, é no café da tarde, é à noite, na janta e é refrigerante o tempo todo. E assim, gente, de verdade, esse negócio do corante é muito sério. Esse corante, ele não tá presente só no refrigerante, né? Não, tudo nessas balinhas coloridas que as crianças consomem, embutidos tem o corante. Também. Os então é muito importante, o salame. Né? Aqui a gente chama de vina, viu, gente? Aqui em Curitiba, não é nem no sul, é em Curitiba, é vina. Mas é a salsicha aí do seu cachorro-quente. Tem Exatamente, também? Tem também. Então é muito importante que a gente tenha autonomia de olhar os rótulos, né? Então comece a olhar, nossa, eu não tenho ideia de qual ingrediente seja essa, qual substância. Então provavelmente não é ideal da gente consumir com frequência. E olha, a gente tirou o rótulo, claro, para não expor a marca, mas tá bem grande. No rótulo vem escrito, tá, gente? Corante vermelho. Preste bem atenção. O corante não é só no refrigerante vermelho, repetindo. É no laranja, é no amarelo, é em todos, né? Praticamente todos os refrigerantes têm esse tipo de corante. Então, ficar de olho nisso. E aí, um belo suquinho de laranja natural, a gente gosta, né? A gente aprova. Eu queria saber uma coisa. O caldo de cana
é uma polêmica o tal do caldo de cana. Caldo de cana, se eu tomar todo dia caldo de cana também, eu vou ter problema? Sim, porque ele é o que dá origem ao nosso açúcar, né? Então, se tudo consumido em excesso, a gente tende a ter um problema com isso, com relação à glicemia muito alta, né? Então, já não vai ter a fibra também do caldo de cana, da cana em si, né? Então, a gente não vai ter fibra e a gente vai aumentar muito a glicemia e isso, a longo prazo, pode causar pré-diabetes, diabetes e outras complicações também. Certo. Aquele suco de caixinha que tem no mercado, que a gente sabe que ele é uma porcentagem de suco e o restante ali são muitas, vamos colocar entre aspas aqui, porcarias, né? Tem muito conservante, tem água, tem muita coisa assim. Esse suco também, ele entra nessa lista? Ele entra na mesma categoria ali do refrigerante, né? Às vezes a gente acha que é a melhor opção e dependendo do percentual de suco, ele acaba entrando na mesma categoria do refrigerante. Então aquele néctar que eu tô tomando, ele também é vilão. Exato. Não, né, nenhum alimento é vilão específico, mas ele também é bom de a gente evitar. Tá. Toma mais água? Muito, por favor. E coma muitas frutas. As frutas são Eu tô procurando uma solução. totalmente benéficas. Então, vamos lá. A solução, o que eu falaria pra vocês? Terem uma alimentação baseada no natural. Então, bastante frutas. Podem caprichar nas frutas, 3 a 4 porções por dia. Alimento de verdade, que no nosso Brasil a gente tem muito. Então, arroz, feijão, né? Se você consumir carne também. E aí, evitar os alimentos industrializados e preferir eles numa exceção, num final de semana, numa coisa assim. E praticar atividade física, que também é super necessário. Se você é daquele que só faz academia para poder comer, que bom, né? Mas assim, escolher bem os alimentos. Eu sempre digo, se é para comer qualquer coisa, gente, pensa nas calorias que você tá consumindo, que você tá colocando no teu corpo. É aí que você tem que ficar de olho, porque tudo pode piorar. Então tem que ficar esperto com certeza. Bem, Roberta, eu quero te agradecer. Já quero convidar você a voltar aqui mais vezes, porque agradeço. foi muito legal essa conversa, esse bate-papo pra gente entender a importância das frutas na nossa vida. E outra coisa, quando se trata, só pra gente finalizar, de banana, por exemplo. A banana, ela tem várias versões. Tem a banana prata, né? Em algumas regiões a banana nanica, tem a banana caturra, que é super doce, tem a banana da terra, que é usada até em pratos mais salgados, né? Porque ela não é tão doce. Mas quando se trata de banana, minha banana madurou demais, eu vou fazer um doce. Precisa colocar açúcar? Sem necessidade, a gente tem até panquequinhas, bolos, né? Que com ela bem madurinha a gente amassa e ela já adoça a preparação em si. Então não tem a necessidade da gente adoçar. Inclusive é uma das estratégias mais legais pra gente evitar o consumo de açúcar. Olha, muito bom. Quantas por dia eu posso comer mais ou menos? Olha, a gente não tem um número definido, mas é super tranquilo. Se você quiser consumir 2 bananas por dia, pode consumir, não tem problema. Mas o ideal é que a gente sempre varie pra ter as vitaminas de várias outras frutas também. Gente, o fruto é muito importante. Eu tenho certeza que você raramente come uma frutinha, né? Às vezes uma por dia e olhe lá, porque por conta da correria do dia a dia. Então assim, consome uma laranja, uma banana num dia, no outro dia uma pera, no outro dia uma melancia. A gente tá na época das melancias, agora é a hora da gente usar e abusar das melancias também, né? Ainda mais no calor, né? Refresca, Nossa, já aproveita. deliciosa. Roberta, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te receber aqui, viu? Beijo. Prazer em te conhecer. Um capitão de um barco registrou um raro momento, gente, de um super grupo com mais de 2.000 golfinhos saltando na costa da Bahia de Monterey, na Califórnia. Presta atenção nessa imagem, que é a coisa mais rica. Por isso que eu digo e repito, a internet ela é maravilhosa. Quando há 30, 40 anos atrás a gente ia ter a possibilidade de ver algo que aconteceu lá do outro lado do mundo, assim, ó, com essa facilidade, era só na televisão e olha lá, né? Então agora a gente tem esses acessos, assim, a essas imagens maravilhosas. Gente, é o seguinte. Durante a próxima semana, de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, o programa Com a Palavra será apresentado pela irmã Zélia. Um momento especial de fé, de aprendizado, que você não pode perder. Então anota aí, do dia 3 até o dia 7 de março, tá? Às 9h30 da manhã, a gente vai ter essa transmissão especial com a irmã Zélia aqui juntinho
com a gente. Você é o nosso convidado. A gente vai conferir uma super receita de pavê de pistache. Meus amigos, prestem atenção. Pavê de pistache é a sobremesa de milhões que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer, porque fica simplesmente perfeito e é super fácil de fazer. Primeiro, em uma panela, você vai colocar o leite condensado, vai dissolver o amido de milho nele e depois você vai acrescentar leite em pó e leite. Mistura isso tudo bem até dissolver todo esse leite em pó. Vai ser infinitamente mais fácil você usar um fouet. E aí depois disso é só você ligar no fogo médio e misturar até começar a desgrudar do fundo da panela, como no vídeo. Aí você desliga o fogo e acrescenta o creme de leite. Mistura, mistura, mistura bem até ficar um creme bem lisinho. Depois é só virar em uma outra tigela, cobrir com plástico filme e deixar esfriar. Depois que esfriou, você vai separar 2/3 dessa quantidade e vai misturar 70 gramas de pasta de pistache. Usa uma pasta de qualidade, pelo amor de Deus. Aí primeiro você vai forrar um refratário com uma camada do creme de pistache, vai molhar o biscoito de champanhe no leite e vai forrar com uma camada. Depois que forrar com essa camada, você vai colocar uma camada do creme branco que você não misturou com o creme de pistache e vai colocar mais biscoito de champanhe molhado por cima. Aí depois você finaliza com uma última camada do creme de pistache, ajeita bem e leva para gelar por umas 2 horas. Aí depois é só colocar o pistache triturado por cima, levar para gelar e já tá pronta essa sobremesa super deliciosa, fácil de fazer, gente. Sério, vocês têm que fazer porque dá água na boca. O programa tá acabando, hoje um pouquinho mais curtinho, mas olha, você que acompanhou a gente até agora, você continua por aí, porque neste momento você vai acompanhar a consagração a São José com Carol Tormena e Joaquim Pedra, já na sequência aqui do A Vida Não Para. Eu quero te desejar um sábado lindo, cheio de alegria, cheio de luz e um domingo abençoadíssimo. Segunda-feira a gente tá aqui de volta. Tchau!